Imagine estar sozinho em uma trincheira. Sua munição está acabando. Seus companheiros estão mortos ou feridos ao seu redor. E você vê, subindo a montanha em sua direção, não um, não 5, mas 40 soldados inimigos. 40 homens treinados pela Wehrmacht. 40 fuzis apontados para você. 40 razões para você abandonar aquela posição e correr. Mas você não corre. Esta é a história real de um pracinha brasileiro, que em abril de 1945 enfrentou chances impossíveis e transformou uma derrota certa em uma das defesas mais heróicas da Força Expedicionária Brasileira. Seu nome era Arlindo Lúcio da Silva. E esta é a história da Batalha de Montese, a última grande batalha da FB na Itália. Em abril de 1945, a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, mas ninguém tinha avisado os soldados que ainda lutavam nas montanhas do norte da Itália. A Força Expedicionária Brasileira tinha chegado à Itália 6 meses antes. Em setembro de 1944, eram mais de 25 mil homens que haviam deixado o Brasil para lutar ao lado dos aliados contra as forças do eixo. Durante esses meses, os pracinhas brasileiros provaram seu valor repetidamente. Conquistaram Monte Castelo após 3 tentativas frustradas dos americanos. Tomaram Castel Nuovo, ajudaram a romper a linha gótica, a última grande linha defensiva alemã na Itália. Mas agora, em abril de 1945, restava uma última missão importante. Montese, uma pequena cidade italiana, empoleirada no topo de uma montanha íngreme. A quase 1000 metros de altitude, não era apenas uma cidade qualquer. Era uma posição estratégica fundamental. Quem controlasse Montese, controlava as rotas que levavam ao Vale do Rio Pó. E quem controlasse o Vale do Pó, poderia cortar as linhas de suprimento alemãs e apressar o fim da guerra na Itália. Os alemães sabiam disso. Por isso, tinham fortificado Montese como uma fortaleza, com bunkers de concreto, metralhadoras posicionadas estrategicamente, campos minados e arames farpado, e soldados da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, veteranos experientes que tinham ordens diretas de segurar aquela posição a qualquer custo. A missão da FIB era clara: tomar Montese. Mas tomar uma montanha defendida por tropas alemãs entrincheiradas não era apenas difícil, era potencialmente suicida. Em 14 de abril de 1945, madrugada, os soldados brasileiros do 1º Regimento de Infantaria se preparavam para o ataque. Entre eles estava Arlindo Lúcio da Silva, um cabo de 24 anos natural de Minas Gerais. Arlindo era do tipo de soldado que os oficiais gostam. Confiável, corajoso, sem ser imprudente. O tipo de homem que você quer ao seu lado quando as coisas ficam difíceis. E as coisas estavam prestes a ficar muito difíceis. O plano era atacar antes do amanhecer, usando a escuridão como cobertura. Subir a montanha em silêncio, chegar o mais perto possível das posições alemãs antes de serem detectados. Na teoria, parecia simples. Na prática, você está tentando subir uma montanha íngreme, no escuro, carregando equipamento pesado, tentando não fazer barulho, sabendo que a qualquer momento os alemães podem iluminar o céu com flares e começar a atirar. A escalada começou às 3 da manhã. Passo após passo, pedra após pedra. Cada homem focado em não tropeçar, não fazer barulho, não alertar o inimigo. Chegaram a menos de 100 metros das primeiras posições alemãs, quando aconteceu o inevitável. Um flare iluminou o céu. Depois, outro e outro. A montanha inteira ficou iluminada como se fosse dia. E os alemães viram tudo. Dezenas de soldados brasileiros expostos na encosta, sem cobertura, completamente vulneráveis. O inferno se soltou. Metralhadoras alemãs abriram fogo de múltiplas posições. MR-42, a metralhadora que os aliados chamavam de Serra Elétrica de Hitler por causa do seu som característico, podia disparar 1.200 tiros por minuto. Transformava qualquer área aberta em zona de morte. Os brasileiros se jogaram no chão. Alguns encontraram rochas para se abrigar. Outros não tiveram tanta sorte. Oficiais berravam ordens. O caos era total, mas os pracinhas não recuaram.
começaram a avançar novamente. Não em linha reta suicida, mas usando as rochas como cobertura, avançando em sprints curtos, atirando para suprimir as posições alemãs, dando cobertura uns aos outros. Era o treinamento tomando conta. Era a coragem superando o medo. Era homens decidindo que tinham vindo longe demais para desistir agora. Quando o sol nasceu, os brasileiros tinham conseguido o impossível. Tinham alcançado e tomado as primeiras linhas de trincheiras alemãs. O custo tinha sido alto. Muitos feridos, muitos mortos. Mas estavam lá. Estavam nas posições alemãs. E agora precisavam segurá-las, porque os alemães certamente tentariam retomá-las. Arlindo Lúcio da Silva estava em uma trincheira no flanco direito da posição brasileira. Com ele estavam mais 7 homens de sua unidade. A posição deles era crucial, porque cobria uma das rotas que os alemães poderiam usar para contra-atacar. A ordem era clara: segurar aquela trincheira. Não importa o que. Eles passaram a manhã organizando a defesa. Posicionaram o que restava de munição. Trataram os feridos leves. Prepararam granadas. E esperaram. Não precisaram esperar muito. Por volta do meio-dia, o contra-ataque alemão começou. Primeiro veio a artilharia. Morteiros explodindo ao redor da trincheira. O objetivo era amolecer a defesa, matar alguns defensores, fazer os sobreviventes ficarem com a cabeça baixa e com medo. Funcionou parcialmente. 2 dos homens na trincheira de Arlindo foram mortos por uma explosão direta. Outro ficou tão ferido que não conseguia mais segurar uma arma. Agora eram 5 homens segurando aquela posição. Então veio a infantaria. Alemães descendo a montanha em formação de ataque. Muitos alemães, Arlindo estimou, depois que eram pelo menos 40 homens vindo na direção da posição dele. 40 contra 5, 8 para 1. Os brasileiros abriram fogo. Derrubaram os primeiros alemães que apareceram, mas continuavam vindo, usando cobertura, atirando, avançando, profissionais, fazendo o que profissionais fazem. Uma granada alemã caiu dentro da trincheira. Explodiu antes que alguém pudesse jogá-la de volta. Mais 2 brasileiros mortos instantaneamente. Um terceiro tão ferido que desmaiou. Agora eram 2. Arlindo e mais um soldado, cujo nome os registros não preservaram. Eles continuaram atirando, recarregando, atirando. Os alemães estavam agora a menos de 50 metros. Depois 40, depois 30. E então o outro soldado foi atingido. Um tiro no peito. Caiu e não se levantou mais. Arlindo estava sozinho. Arlindo Lúcio da Silva tinha várias opções naquele momento. Ele podia se render, levantar as mãos, virar prisioneiro de guerra. Ninguém o culparia. Um homem sozinho contra dezenas de inimigos não tem chance. Podia tentar recuar, abandonar a trincheira. Correr de volta para as linhas brasileiras, novamente, ninguém o culparia. Você não pode defender o impossível. Ou podia ficar. E Arlindo ficou. Ele tinha um fuzil Springfield com talvez 20 tiros. Tinha 3 granadas. E tinha a trincheira, que pelo menos oferecia alguma cobertura. Os alemães estavam agora a 20 metros. Gritando e atirando. Aí, preparando-se para o assalto final. Arlindo se levantou e atirou. Derrubou um alemão. Recarregou. Atirou novamente. Outro alemão caiu. Os alemães se abaixaram, procurando cobertura. Não esperavam resistência tão agressiva de uma posição que deveria estar praticamente vazia. Arlindo pegou uma granada. Tirou o pino. Contou. 1, 2, 3. Jogou. A explosão pegou um grupo de alemães que estava se movendo. Gritos. Confusão. Ele usou a confusão para mudar de posição dentro da trincheira. Apareceu em um ponto diferente. Atirou novamente, mas um alemão caiu. Arlindo estava fazendo algo inteligente. Ele não estava tentando matar todos os alemães. Isso seria impossível. Ele estava fazendo os alemães pensarem que aquela posição ainda tinha múltiplos defensores, se movendo constantemente e atirando de ângulos diferentes, usando as granadas estrategicamente, criando a ilusão de que ele não estava sozinho. E funcionou. Os alemães diminuíram o ritmo do ataque.
ficaram mais cautelosos. Começaram a usar mais cobertura, porque ninguém quer ser o primeiro a morrer tentando tomar uma trincheira que parece ainda bem defendida. Isso ganhou tempo. Tempo para Arlindo. Tempo para os oficiais brasileiros perceberem que aquela posição estava em perigo. Tempo para organizar reforços. Segunda granada. Arlindo a jogou quando viu um grupo de alemães se preparando para outra investida. A explosão os forçou a recuar temporariamente. Seus tiros estavam acabando. Ele tinha talvez 10 balas restantes. Uma granada. E alemães se reorganizando para mais um assalto. Foi quando ele ouviu vozes em português vindo de trás dele. Reforços. Um pelotão inteiro de brasileiros correndo montanha acima para reforçar a posição. Arlindo usou sua última granada. Não para matar alemães, mas para criar fumaça e confusão, para dar cobertura aos reforços que estavam chegando. Os alemães viram os reforços brasileiros chegando, perceberam que o momento havia passado. Que tomar aquela trincheira agora custaria muito mais do que valia. Começaram a recuar. Lenta e profissionalmente, mas recuando, de volta à montanha acima, de volta para as suas próprias linhas. Quando os reforços finalmente chegaram à trincheira de Arlindo, encontraram uma cena de carnificina. 7 brasileiros mortos, casquilhos de bala por todo canto, marcas de granadas, sangue e fumaça. E um homem sentado com as costas contra a parede da trincheira, com as mãos tremendo, suor misturado com pólvora e sangue no rosto. Vivo, o oficial que liderava os reforços olhou ao redor. Olhou para os corpos, olhou para Arlindo e perguntou: "Você segurou isso sozinho?" Arlindo não conseguiu responder imediatamente. Apenas acenou com a cabeça. A defesa de Arlindo tinha feito mais do que apenas segurar uma trincheira. Tinha dado tempo para os brasileiros consolidarem suas posições. Tinha impedido que os alemães recuperassem terreno crítico. A Batalha de Montese continuou por mais alguns dias. Combates casa por casa, dentro da cidade. Alemães tentando reconquistar cada metro. Brasileiros avançando lento, mas firmemente. Em 17 de abril, 3 dias depois do início do ataque, Montese estava completamente nas mãos brasileiras. A bandeira brasileira foi hasteada sobre a cidade. Os alemães tinham recuado mais para o norte. Foi a última grande batalha da FB na Itália. Semanas depois, a Alemanha se renderia. A guerra na Europa terminaria. Mas naquele momento, em abril de 1945, tudo o que importava era que uma pequena cidade italiana tinha sido libertada, e que homens como Arlindo Lúcio da Silva tinham provado que coragem não é ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando cada instinto está gritando para você correr. Arlindo Lúcio da Silva não sobreviveu à guerra. Ele morreu em 15 de abril de 1945, durante a Batalha de Montese, a mais sangrenta travessia da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Seus companheiros testemunharam seus atos de bravura e registraram, após o combate, que ele resistiu sozinho em sua posição contra dezenas de soldados alemães, retardando o avanço inimigo e abrindo tempo para que sua unidade se reorganizasse. Por seus feitos, Arlindo recebeu a Cruz de Combate de primeira classe, uma das maiores condecorações militares brasileiras. Mas medalhas são apenas metal frio, não traduzem o que significa, de fato, estar sozinho em uma trincheira, cercado por inimigos, e ainda assim, decidir ficar. A Batalha de Montese foi importante por razões que ultrapassam o heroísmo individual. Primeiro, foi a última grande operação ofensiva da FMB, o ponto culminante de meses de campanha. Ali, os pracinhas provaram pela última vez que eram soldados de verdade, não apenas força auxiliar. Segundo, Montese abriu caminho para o Vale do Pó, permitindo que os aliados avançassem rapidamente pelo norte da Itália, cortando rotas de suprimento alemãs e acelerando o colapso das forças do eixo na região. Terceiro, e talvez mais significativo, Montese demonstrou do que os combatentes brasileiros eram capazes quando bem treinados, bem liderados e profundamente determinados. A FIB havia sido motivo de piada antes de embarcar. Diziam que soldados brasileiros não teriam chance contra veteranos alemães, que o Brasil não tinha tradição militar suficiente, que os pracinhas seriam um problema.
Montese, assim como Monte Castelo antes dela, provou que os críticos estavam errados. Os brasileiros não apenas lutaram bem. Cumpriram objetivos que outros fracassaram em conquistar. Seguraram posições que pareciam impossíveis de segurar. E fizeram isso a milhares de quilômetros de casa, enfrentando um tipo de guerra que o Brasil jamais havia vivenciado. Hoje, em Montese, há um monumento aos brasileiros que lutaram ali. A cidade italiana nunca esqueceu os homens que vieram de tão longe para libertá-la. Todos os anos, familiares e sobreviventes fazem peregrinação ao local, colocam flores, contam histórias e lembram. Arlindo Lúcio da Silva não voltou ao Brasil. Não teve a chance de envelhecer, criar filhos ou levar uma vida comum. Seu futuro ficou naquela trincheira de abril de 1945. Mas, por alguns minutos, Arlindo foi extraordinário. Ele segurou sozinho uma posição contra um inimigo muito superior, e seu ato ajudou a moldar o resultado de uma batalha decisiva. Histórias como a de Arlindo nos lembram do que a natureza humana é capaz. Quando testados, alguns descobrem reservas de coragem que jamais imaginaram possuir, não por serem super-humanos, mas porque, nas horas mais sombrias, o ser humano pode ser capaz do extraordinário. 40 alemães, uma trincheira, um homem que decidiu não recuar. Esta é a história de Arlindo Lúcio da Silva, uma história brasileira de coragem, sacrifício e o preço real da vitória. Uma história que merecia ser contada e eternamente lembrada. Um brasileiro sozinho, 40 alemães, e uma batalha que decidiu Montese. Histórias assim raramente ganham destaque, mas são elas que mostram quem realmente fomos na guerra. Comenta sua cidade e país pra gente ver até onde essa memória ainda ecoa. E não esquece de se inscrever e compartilhar para que esse feito jamais seja esquecido.